tenho uma mensagem muito importante para você que tem acompanhado o desenrolar dos últimos acontecimentos da história da Terra. Talvez você já tenha escutado que o próprio Jesus deixou em sua palavra os sinais que indicariam a proximidade da sua vinda. Guerras, terremotos, epidemia como hoje está em evidência e muitos outros sinais são citados nas Sagradas Escrituras e comparado aos acontecimentos históricos, comprovando assim a veracidade da Bíblia. Mas existe um outro sinal que hoje também está em evidência, ou melhor, há um bom tempo está em evidência, mas as pessoas, apesar de estarem despertando para essa situação, não estão ligando a volta do Senhor Jesus com este sinal. Acompanhe comigo que está aqui em Mateus, no capítulo 24, onde está escrito uma série desses sinais. Veja o que o próprio Jesus disse no verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No verso 24, o Senhor Jesus ele amplia essa situação. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Será que todas as pessoas que hoje têm lotado as diversas denominações cristãs hoje em dia têm notado que a própria Bíblia diz que um dos sinais de falsos profetas seriam muitos sinais, muitos milagres? Hoje se vê muitas pessoas correndo atrás das igrejas para conseguirem curas milagrosas, prosperidade financeira, mas ao menos sequer abrem a Bíblia, entram naquele local de culto e saem com a Bíblia fechada. Saiba que esse é um dos sinais para reconhecer um falso profeta. Mas eu quero dizer para você algo que está aqui também em 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 1. Saiba que toda vez que Deus ele fala algo na sua palavra, nós precisamos procurar em outro versículo bíblico a ampliação daquele assunto. Nunca podemos basear nossa crença por um versículo ou dois só, ou talvez só no Novo Testamento. Precisamos comparar o Novo Testamento com o Velho Testamento, com o Antigo Testamento, e ver realmente do que se trata aquele assunto, montando assim então um quebra-cabeça para termos o vislumbre real do assunto que nós queremos descobrir, aquilo que estamos pesquisando. Então veja o que está aqui em 2 Pedro, a partir do capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Você sabe o que quer dizer uma heresia? Uma heresia destruidora são doutrinas falsas, são falsos mestres ensinando aquilo que a Bíblia nunca falou. Precisamos estar atentos a essa situação. Você quer descobrir um profeta verdadeiro de um profeta falso? Compare aquilo que ele fala com o que está escrito na Bíblia. Para cada revelação que ele fizer, você pergunta para ele se o que ele está revelando está escrito na Bíblia. Não acredite em revelações humanas, acredite naquilo que é transmitido pelo Senhor. E é este o significado da palavra profeta. É aquele que é portador da palavra de Deus, é aquele que tem uma mensagem divinamente inspirada. Agora olha o detalhe do versículo 2 do capítulo 2 de 2 Pedro. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Não é isso que tem acontecido? O caminho da verdade, o caminho verdadeiro das Sagradas Escrituras, está sendo difamado, envergonhado por causa de falsos profetas que vêm trazendo um vexame tremendo para toda a classe dos cristãos. Saibam que muitas portas hoje estão fechadas para cristãos verdadeiros, cristãos fiéis à palavra de Deus, por causa dessas pessoas que têm trazendo vergonha para o Evangelho. E você sabia que a Bíblia ela dá a motivação desses falsos profetas? O que move esses homens para introduzir seus enganos no meio do povo? Olha o que diz o verso 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Em outras versões diz, movidos por amor ao dinheiro. Vocês sabiam que a Bíblia também fala isso? Isso não é uma mera especulação humana como nós estamos ouvindo todas as pessoas abrindo os olhos falarem por aí.
Na verdade, a Bíblia dizia que, movidos por amor ao dinheiro, por avareza, faria comércio dos fiéis, se aproveitando das suas debilidades, talvez um problema de saúde, e assim eles iriam introduzir as suas heresias com práticas libertinas. Só que saiba de uma coisa, o Senhor Deus ele não nos deixou refém dessa situação. Para cada problema apresentado pelo Senhor, ele também mostra a solução. Como eu posso diferenciar um falso de um verdadeiro profeta? Em uma geração de muitos falsos profetas, como diz assim na própria palavra do Senhor. Veja o que está aqui em Isaías, no capítulo 8, a partir do verso 20, o que o próprio Deus deixou registrado. À lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, é porque não há luz neles. Vocês sabiam que o líder religioso atual, ele precisa considerar o Antigo Testamento, a lei de Deus, como regra de fé, assim como o Novo Testamento. A lei de Deus ela não acabou. Não é mudando uma página da Bíblia do Antigo para o Novo Testamento que eu posso falar que o Antigo Testamento, a lei de Deus, não serve mais para o ensino. 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, diz que toda palavra de Deus, toda palavra que foi escrita, foi inspirada, útil para o ensino, para a repreensão e é útil também para a educação na justiça. Toda a palavra de Deus é útil hoje. Isso está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Leia, compare os textos bíblicos, considere a Bíblia em sua totalidade. Nós somos a geração de Deus, a geração que tem que mostrar, apresentar a lei de Deus, a lei do governo de Deus nesse mundo falido. Apresente a lei de Deus, apresente Cristo como Salvador, como único e suficiente Salvador para a vida, mas mostre também que existe como falar a palavra de Deus pura e verdadeira no meio de uma geração corrompida e de muitos falsos profetas. Você pode fazer o seguinte a partir de hoje. Você pode estudar a palavra de Deus, você pode ler a Bíblia. Você não precisa ser refém do líder religioso. Você não precisa ir apenas pelo que fala o líder da sua igreja. Acredite no que os seus olhos estão vendo nas Sagradas Escrituras. Se ele falar alguma coisa contra a lei de Deus, contra o Antigo Testamento, ou alguma coisa contra o Novo Testamento que está aqui de maneira tão clara, não creia, é um falso profeta. Creia no poder de Deus, creia que ele é capaz de te dar discernimento para que você, estudando a Bíblia, descubra toda a verdade. Que Deus te abençoe.